Abba, Pai, fala aos nossos corações que venhamos estar atentos para ouvir a Tua voz essa noite. É
que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que toda a igreja do Senhor diga amém. Heitor, pode desligar essa luz aqui, vai ficar piscando, o barulho vai distrair o povo. Quem tem labirintite vai ficar doido. Pode desligar, que estou enfrentando problemas elétricos ali atrás, resolvido? Amém. Pode ligar um pouquinho do copo também para poder ajudar. Amém ou não é? Queridos, primeiramente eu quero trazer para os irmãos aqui um contexto teológico a respeito dessa palavra. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Assim é mais popularmente conhecido esse versículo, diferente dessa tradução que nós vemos agora há pouco, a respeito do novo templo. Porque a casa, ele está falando sobre a casa do Senhor. E o interessante a respeito disso é que quando você pega no aramaico, ele não está falando a respeito de segunda casa. Ele utiliza um termo diferente. Por mais que seja a segunda casa, o segundo templo construído, ele utiliza uma palavra mais forte. Quando a gente tem um entendimento real do que aquilo que o profeta quer dizer, você consegue entender a profundidade das palavras do profeta para nossas vidas. Ele está falando que o segundo templo, ele fala a glória da última casa será maior do que a da primeira. Por isso que nessa tradução, nós vemos agora há pouco, está falando a glória desse novo templo. Porque não é apenas o segundo templo. Quando você fala segundo templo, dá-se a entender que pode ser construído o terceiro, o quarto, o quinto templo, não é? Mas o profeta está falando aqui, a glória desse novo templo, a glória do último templo, será maior do que a da primeira. O novo templo que o Senhor tem para você, a glória dele é maior do que estava antes. Uma coisa que acontece muito hoje em dia é que a gente fica muito preso a uma coisa chamada nostalgia. E a nostalgia é algo bom. A nostalgia é algo que nos agrada. A gente fica feliz quando a gente pensa em nostalgia. A gente fica pensando naqueles tempos áureos. Quão bom era a minha juventude. Quem já falou essa palavra aqui? Na época boa é minha época. Quem já falou isso aqui? Muitas pessoas falam isso, porque a nostalgia sempre está em alta. Mas, queridos, a glória da nova casa será maior do que a da primeira. E essa palavra do profeta Ageu, ela faz parte de uma série de aproximadamente 4 mensagens que o profeta passa para o povo de Israel. Eu quero que você entenda o porquê. O contexto bíblico era que o povo construiu, o rei Salomão, ele constrói um templo. A gente conhece até hoje como o templo de Salomão. O primeiro templo ao Senhor construído por Salomão. Salomão era um homem sábio que fez ele ser um homem muito rico. Salomão era muito rico, ou seja, ele pega essa riqueza e ele coloca para a glória de Deus. Então o templo de Salomão era um templo bonito, era um templo riquíssimo, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, através do material, através do que servia, você via a glória de Deus através daquele lugar. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Aquele templo era tão bonito que ele representava a presença de Deus, porque ele era algum lugar rico. Mas por volta do ano 500 depois antes de Cristo, o povo de Deus ele é exilado. O povo de Deus ele fica refém da Babilônia. Eles mudam até a língua deles, do hebraico eles começam a falar aramaico. Porque tamanho foi o poderio ofensivo para tentar destruir toda a cultura judaica naquela época. Então eles mudaram de local, eles mudaram de cultura, mudaram de língua, eles tiveram que se submeter a uma cultura diferente da deles, e até mesmo alguns tiveram que se submeter a um Deus diferente deles. Você lembra muito bem quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia,
obrigava os cristãos a se ajoelharem para uma estátua de ouro. Nós temos a história que Sadraque, Mesaque e Abednego recusavam-se e assim foram lançados na fornalha. E algo interessante a respeito disso é que quando lança eles na fornalha, eles não se queimavam. Quando eles olhavam, o rei Nabucodonosor falou: estranho, parece que tem um quarto homem, ele parece o filho de Deus lá dentro. E naquele momento, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele glorifica o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas algo acontece naquela época. O rei Nabucodonosor ele é responsável pela destruição do templo de Salomão. Então imagina um local bonito, um local bem feito, um local cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, agora completamente destruído. Aquela glória não existia mais. E eles foram retirados daquele local. E teve um momento, no ano de 538, se eu não me engano, eles voltam. O povo judeu ele volta para Israel, para o território dele.